Oi, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Cris Bonato e a gente está começando mais um Mensagem de Luz. Então, estamos aí há mais de 2 anos na caminhada aqui no canal, todo domingo gravando vídeos, trazendo essas mensagens que aquecem nosso coração, que dão esperança para nossa alma e que nos reconectam, né, com a espiritualidade, com a nossa essência. É isso que eu busco aqui no canal. Então, relembrando o porquê que esse canal se iniciou. Em 2023 começou um movimento chamado Casa de Luz. Tem livro do Casa de Luz, né? Tinha o canal Casa de Luz até pouco tempo, canal Casa de Luz oficial. E esse projeto ele foi canalizado, foi idealizado por um mentor, professor meu que se chama Bruno Gimenez, que é também proprietário, né? Um dos proprietários da Luz da Serra, que é uma escola, né, que visa cursos, né, na parte de terapias, enfim, desenvolvimento pessoal. Então, quem tiver interesse em conhecer tanto o site quanto o canal Luz da Serra, super indico, tá? E esse foi onde nasceu o Mensagem de Luz, né? Depois de um tempo assistindo ali o Casa de Luz, falei, cara, que ideia maravilhosa. Hoje o Casa de Luz se tornou o Movimento Luz, porque o Bruno, sempre muito conectado e recebendo essas mensagens da espiritualidade dos seus mentores espirituais, viu essa necessidade de mudança. E aí, eu como uma boa aluna e admiradora do trabalho do Bruno e da Paty, eu sempre acompanho essas mudanças e me inspiro nelas, né? Então eu vou falar aqui os 8 princípios que baseiam o Casa de Luz, o Movimento Luz e, consequentemente, o Mensagem de Luz. E aí a gente vai entrar no tema de hoje, tá? Prometo não me prolongar muito, mas acredito que a gente vai trabalhar um tema bem bacana. Hoje estou usando aqui um suporte novo, né? Um microfonezinho aqui, espero que o som saia bom, eu só vou saber depois, né? Mas todos presentes aí de amigo secreto que eu ganhei da Lori, minha sobrinha maravilhosa. E eu pedi na lista e eram os presentes que eu mais queria ganhar, justamente para poder gravar vídeos cada vez melhores aqui no canal para vocês. Então vamos lá, os 8 princípios que equilibram a nossa vida, que nos guiam para uma vida melhor, para hábitos mais saudáveis. Princípio número 1, elogio e gratidão. Princípio número 2, oração. 3, conexão. 4, conversas saudáveis. 5, capricho. 6, governança. 7, caridade. E 8, estudos. Então temos aqui 8, né? Ou assim, melhor, 8 princípios que a gente busca seguir todos os dias, que a gente revisa, faz um checklist de como que eles estão na nossa vida para a gente poder se organizar melhor. Essas luzes aqui hoje estão me incomodando um pouquinho, acho que por conta da altura, mas vamos lá. Então, pessoal, hoje eu sempre penso no tema que eu vou trazer aqui nos domingos e eu tenho recebido feedbacks muito legais e fico muito feliz quando as pessoas vêm e falam, nossa, assisti aquele teu vídeo e me fez refletir e, nossa, que conteúdo relevante. E, cara, isso pra mim, assim, é muito gratificante e é a melhor resposta que eu poderia ter. Eu ainda sei que esse canal pode chegar em lugares muito maiores, inclusive conto com a sua ajuda. Compartilhe o vídeo, peça para mais pessoas se inscreverem, né? Mas eu sei que esse caminho também ele é lento e, como um dos lemas aqui, lentamente até que de repente. E eu quero construir ele com muita solidez, com muita consistência. Então eu sei que esse crescimento ele não vai ser de um dia para o outro. E eu não faço esse trabalho para uma aprovação, né? Foi um chamado que eu recebi, ele é um propósito primeiro comigo mesma, de ter esse compromisso de todo domingo gravar vídeo. É um propósito meu com Deus, né? De estar aqui levando essa mensagem, porque eu tenho certeza que fica gravado aqui e no momento certo chega para as pessoas certas, né? Eu sei que aqui, nesse canal, gravando esse tipo de conteúdo, essa mensagem, eu sou a pessoa certa no lugar certo. Então, quando eu penso num tema para trazer aqui, para falar, para discutir, para trazer esse questionamento, sabe? Esse nosso confrontar, né? Para que a gente possa fazer uma autoanálise. É o que eu faço comigo e o que eu trago aqui no canal nada mais é do que eu aplico na minha vida e vejo que me faz bem e eu quero repassar isso para outras pessoas. Então, sem mais delongas, o tema que eu
escolhi para pro nosso vídeo de hoje é o tema da transformação. E aí, olha só, né, como a mensagem ela é sutil. Mas eu pensei na transformação pensando primeiro na questão dos alimentos, que eles passam por uma transformação para eles serem, de fato, comestíveis, né? Por exemplo, o pó de café, por mais que ele possa ajudar como, né, no formato de pó, na matéria pó, a ajudar com a questão do cheiro, quando você cheira um perfume, daí você vai cheirar outro, ele ajuda ali teu olfato. Se você deixar pó de café na geladeira, ele também tira o mau cheiro. Se você colocar misturado na terra, ele ajuda na questão das plantas. Ele, como pó, ele tem várias utilidades, né? Mas para ele ficar aquele café gostoso, que eu gosto muito, eu sou cafezeira, ele precisa passar pela transformação de ser misturado com uma água, numa temperatura, né, não de fervura, mas de quase fervura, senão queima o pó. Mas tem que ter a água quente, né, ou a água gelada mesmo, mas para ter aquele resultado do café quentinho, gostosinho, subir aquele cheirinho, aquele vaporzinho de café coado, ele precisa ser misturado com a água. Então ele passa por uma transformação. Aí ontem eu tava fazendo um pão ali na minha air fryer e eu pensei, nossa, o pão às vezes ele era um pão fresco, mas às vezes tá um pão ali meio, né, de um dia e pouco ali, que já tá durinho, você não quer jogar o pão fora. O que a gente faz geralmente? A gente torra o pão, né? Ou a gente moe o pão e faz uma farofinha de pão, né? Uma farinha. Ou a gente coloca e faz uma pizza de pão, faz uma torta de pão. Enfim, a gente transforma aquele pão até para ele não se perder, né? Se ele tá ali, foi comprado em excesso ou sobrou, o pessoal não comeu. A gente transforma esse pão para que ele possa se tornar um outro tipo de alimento, né? E aí eu fui nessa viagem, olha como a mente funciona. E eu fui nessa viagem, falei, cara, o café ele é muito bom, eu amo café. Eu tava passando café, eu falei, nossa, mas se fosse só o pó do café, né? E eu não sei quem teve, não vou ter que pesquisar isso, mas quem teve essa ideia de colocar água, né? Primeiro transformar esse grão e moer esse grão para que ele possa ser solúvel e ser adicionado água, porque ele torna essa bebida tão gostosa, né? Que faz parte do nosso dia a dia. Então veja, os alimentos passam por essa transformação. E aí a gente está, né, no primeiro mensagem de luz de 2026, começando o ano, e a gente quer sempre se transformar, e a gente acha que a gente vem nesse movimento que é o psiquismo desse momento mesmo, dessa época do ano, né? Então a gente vem do Natal, onde a gente comemora, onde a gente agradece, onde a gente reúne a família, e a gente vai pro Ano Novo, onde a gente solta fogos e comemora e pensa, esse ano vai dar certo, energia renovada, a gente tirou férias, ou a gente descansou alguns dias, e aí a gente vem com aquela esperança, com aquela sede de fazer dar certo. Embora muitos estão esperando passar o carnaval para começar o ano, né? E são aí do bonde Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu não sou definitivamente desse grupo de pessoas, não sou desse bonde aí. Então eu já estou pensando em formas né, olhando para o meu mês, olhando para as minhas finanças, olhando para como eu quero desenhar esse ano. E fiz previsão astrológica com a Aline Schulz, fiz leitura de carta com a Dulce. Então eu estou alinhando tudo isso, né, anotando e pensando onde eu posso agir, onde eu devo agir, onde eu tenho que tomar cuidado e qual o pensamento estratégico que eu tenho que fazer. E isso faz parte da transformação, né? Eu fiz essa introdução com os alimentos para a gente ver como tudo pode ser transformado, né? E tudo passa por uma transformação para se tornar melhor, né? Usei o exemplo aqui do pó de café, né? Do pão, que pode tanto ser algo, né, in natura ali, mas ele pode ser transformado quando a gente acha que ele já não serve para mais nada, a gente acha uma nova utilidade, um jeito dele ficar saboroso, né, de aproveitar isso de alguma forma, isso com tantas outras coisas, né, o açúcar que é, né, um pó também,
e aí misturado com a massa, com ovos, ele vira um bolo, né? Então, tudo passa por uma transformação. A natureza também se transforma, né? Eu tive plantas recentemente que com o inverno, a gente teve um inverno muito rigoroso aqui em Curitiba. Então, a geada, nossa, matou muitas das plantas e elas renasceram. Hoje elas estão ali, nossa, florindo, maravilhosas, né? Verdinhas, e elas também se transformaram, também tiveram que renascer, passar por esse período de dificuldade, de transformação, né? E aí a gente cai nesse período do ano de achar que tudo tem que ser novo, que tudo tem que ser renovado, ainda mais num ano como 2026, que quem lê um pouco, se interessa um pouco por isso, já deve ter ouvido falar, que é o ano 1. Então a gente encerrou agora com 2025, o ano 9, né? Que é a soma do 2025, 2 com 2 mais 5, então ali 2 mais 2 mais 5, então seria 9. E a gente agora vem para 2026, onde é o ano 1. E esse é um ano que traz encerramentos de ciclos, traz o novo, né? Traz essas rupturas que a gente tem que fazer. Mas como que a gente vai olhar para isso, né? Por exemplo, claro, tem muitos casamentos, todo ano acaba muito casamento, todo ano tem muito divórcio. E tem casamentos que vêm se arrastando há muito tempo e talvez nesse ano, provavelmente, grande chance, nesse ano de 2026, isso dê um basta, né? Tem empregos também, trabalhos, que a gente tá carregando, tá pesado e provavelmente pode vir uma oportunidade de trabalho aí e que você saia desse emprego atual que você tá. Pode ser que o contrato que finalize aí na sua vida seja encerrado, seja o de aluguel, pode ser que você se mude de casa, pode ser que alguma pessoa, algum amigo muito próximo a você se distancie naturalmente, sem briga, sem nada, só se distancie, porque cada um vai seguir sua vida. Mas e as coisas que fazem parte da nossa vida e que não necessariamente elas vão acabar? Ai, Cris, tá ficando complicado. Onde você quer chegar? Vou até tomar uma água pra gente continuar esse assunto. Filhos. Nossos filhos não vão acabar. Eles vão continuar sendo nossos. Então, como que a gente vai precisar olhar para isso? Para nossa relação com os nossos filhos. A relação com a nossa casa, a relação com os nossos hábitos. Você pode mudar de emprego, mas você vai ter que continuar trabalhando, porque a tua sobrevivência depende disso. Mas a tua relação com o trabalho muda, né? Talvez você não queira se separar, por mais que a gente oscile, às vezes, eu não quero mais essa pessoa na minha frente nunca mais. Mas a gente oscila, né? É normal, a gente sempre fala isso aqui no canal. Mas como que a gente vai transformar isso? O desafio com a relação com os filhos, a convivência, com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu patrão, com o seu jeito de trabalhar, com o seu jeito de ver a vida, com a forma como você cuida da tua saúde. Tudo isso vai exigir uma transformação. E transformação não é ruim. É um ajuste, um alinhamento que a gente precisa para seguir de uma forma melhor, para tornar aquilo que é bom, né, melhor, ou para tornar aquilo que já foi bom, mas não tá bom não, e a gente vai melhorar. E como que a gente faz isso? A gente faz isso com autoconhecimento, a gente faz isso com conexão, com oração, com conversas saudáveis. Olha só, tô falando os 8 princípios do Casa de Luz. Sim, gente, não é à toa que esses 8 princípios foram canalizados, foram trazidos pela espiritualidade, né, através do Bruno, porque faz muito sentido, é muito coerente, né? E essa transformação a gente vai ter que passar, porque se a gente resistir a essas mudanças, se a gente resistir a esse movimento que vai se iniciar, a gente vai sofrer,
Se a gente ficar apegado a picuinhas, a mágoas, a atitudes e ficar remoendo isso, a gente vai sofrer e isso não vai levar a gente pra frente. O povo costuma falar, isso não vai levar a lugar nenhum. Mas algum lugar leva. Geralmente é pra trás. Geralmente é ancorado. Geralmente é enraizado, travado, preso. É igual se a gente não tá se movimentando. Se você não tá crescendo, você nunca tá parado. Você tá regredindo. Entenda uma coisa, não existe no universo fisicamente, né, a física fala sobre isso, enfim, não existe como você estar parado, nada está parado. Ou você está em movimento para frente, ou você está retrocedendo. E essa inércia, essa falta, esse vazio, ele vai consumindo as pessoas, deixando as pessoas sem ação, sem propósito, sem atitude, sem alegria, sem esperança. Isso vai consumindo as pessoas, pouco a pouco. Então a gente tem que ser muito cuidadoso. Orai e vigiai, né? Muito, muito importante. Orai e vigiai. Cuidar do nosso eu personagem, cuidar desses pensamentos, dessas coisas que vêm e tentam minar mesmo, né? A nossa felicidade, o nosso caminhar, o nosso movimento. Então veja, pode parecer algo muito abstrato. E talvez você tenha que assistir esse vídeo mais de uma vez. Até para ele fazer sentido. Mas começar algo novo não necessariamente é jogar o velho fora. Talvez esse seja o ponto, né? A gente precisa nesse atual, né? Vamos chamar aqui de velho, para que o novo exista. Por quê? Porque aqui a gente tem referências, aqui a gente tem experiências, aqui a gente tem o que não deu certo e o que eu quero fazer diferente. E isso pode ser no relacionamento. Não precisa jogar fora. Vamos transformar isso? Vamos conversar, vamos alinhar, vamos fazer isso dar certo? E esse vai ser o nosso novo. Porque eu escolho ser esse novo aqui. Entende? Eu escolho ser essa profissional melhor. Eu escolho ser essa pessoa que acorda cedo ou que acorda no horário que acorda sempre, mas mais disposta, mais feliz, mais grata pela vida, que eu vou me exercitar mais e eu vou cuidar da minha saúde, da minha alimentação. Eu escolho ser esse novo. Mas eu vou jogar esse velho fora? Você vai jogar teu corpo fora? Você vai jogar, né, todas as comidas do teu armário fora? Não, você vai transformar isso. E veja, não é de uma hora para outra. Não é acordei não. A decisão, ela tem que ser tomada. Então, tomar a decisão. Eu já falei isso aqui também. O momento que você toma a decisão até o momento dessa ação pode ser um prazo curto ou pode demorar um tempo, dependendo qual for a ação necessária. Por exemplo, vamos dar exemplo, eu gosto muito de exemplificar. Você quer mudar de emprego. Esse emprego é o que te mantém. Então você não pode falar, eu quero um novo, eu vou entrar em 2026 com um emprego novo. E aí chuta o pau na barraca e sai desse emprego. E você não tem reserva de emergência, e você não tem nenhum emprego em vista, aquilo começa a te gerar ansiedade, começa a te dar síndrome do pânico, burnout, lá. Calma, não é assim. Vamos usar esse atual, que é o nosso velho, como uma âncora, uma segurança nesse momento, e vamos planejar esse novo. Eu já decidi que eu quero sair desse emprego, mas agora eu preciso de um plano, de uma estratégia para sair de onde eu tô, para sair desse velho e ir para esse novo. Então esse tipo de ação demora um pouco mais, mas não quer dizer que ela não tem que ser planejada, não quer dizer que não tem um movimento acontecendo sobre aquilo. Ok, uma ação que precisa ser rápida. Eu, por exemplo, eu tive uma inspiração com relação às terapias, né? Eu já gravei um vídeo e já comecei a agilizar isso. Por quê? Porque passa
e eu não vou fazer, e é uma ação assim que depende única e exclusivamente de mim, é gravar um vídeo, é fazer um novo produto. Se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. E isso com certeza não vai trazer o resultado que eu quero. Então essa ação é uma ação rápida. Entende? Você fazer uma caminhada. Você fazer uma caminhada é você organizar ali seu dia, ver em que momento do dia fica melhor para você fazer essa caminhada, você pôr o tênis, pensar no trajeto que você vai fazer e caminhar. Então, do momento que você decidiu caminhar até você entrar na ação de caminhar, isso é rápido. Entende? E claro, isso exige governança, isso exige determinação, perseverança e uma série de coisas. Mas é isso que é se transformar. Se transformar é isso. Como diz a Juliana da Mata, é trazer o adulto para fora, é trazer o adulto pro jogo. E a vida de adulto é isso, gente. É você cuidar da casa, é você cuidar de si mesmo, é você cuidar das pessoas que são parte da sua família, né? Família ouro, que é a família que vive com você. É você pensar que você tem que fazer a manutenção do carro, é você pensar que você tem que pagar aluguel, IPVA, e que você tem que gerenciar tudo isso de uma forma que no final do mês a conta feche, e que você tem que se dedicar no seu trabalho, e que você precisa de um momento de descanso. Essa é a vida adulta. Essa é a vida. E às vezes ela cansa e a gente para, descansa um pouco e a gente retoma. Mas ela é maravilhosa. E a gente tem que ser muito grato pela essa vida que a gente tem, né? Então vamos pensar nessa transformação, né? E veja, as referências, eu tive as referências dos alimentos. E pode parecer até meio sem noção, sem nexo, sei lá. Mas para mim faz noção, para mim faz sentido tudo isso, né? E é algo que me fez pensar de uma forma tão profunda. Veja, um simples ato de passar o café, de torrar um pão. Pensa, nossa, olha, isso está passando por uma transformação. Ele é bom desse jeito, mas para ele dar esse resultado que eu preciso transformar. O pó de café, ele precisa da água quente para ele se tornar esse café gostoso, com aquele aroma maravilhoso que o café tem. Senão ele só é o pó de café. Então na nossa vida também a gente tem ali um potencial. Mas sem uma ação, ele é só um potencial. Você tem uma ideia, mas se você não colocar isso em prática, é só uma ideia. E aí, o que a gente vai fazer com o que a gente tem? Vamos fazer agora. Vamos tomar decisões, vamos traçar um plano, ser estratégico. Vamos transformar. Transformando a gente transforma tudo à nossa volta. Então eu desejo para você essa semana que você possa refletir sobre o que você quer transformar. E aproveitar e dizer aqui que eu estou lançando 2 encontros esse mês de janeiro de alinhamento 2026 é o nome desse curso, desses encontros, 2 encontros no mês de janeiro, um valor super acessível para a gente fazer esse alinhamento, olhar para o nosso ano, olhar para a nossa vida, encarar de frente todos os desafios desse ano, tá bom? Então, se tiver interesse, coloca aqui nos comentários do YouTube e a gente conversa, beleza? A gente entra em contato e, olha, gente, oportunidade única. Mais barato que um rolê aí no final de semana, hein? Não pode perder, não tem desculpa não, tá bom? Então, uma ótima semana, um beijo e até semana que vem.